Boa tarde, Hugo Menezes. Alô, Francesco, é um prazer. É um prazer. Bem-vindos aqui a estas sessões de perguntas e entrevistas para este projeto Ágora. E queria começar por perguntar-te quem és, o que é que tu fazes, nome e Claro. profissão. Então, eu sou o Hugo Menezes, sou músico percussionista e faço também agenciamento de espetáculos e produção de eventos. Maravilha. Queria saber, em relação à situação atual que estamos a viver no mundo das artes, da música em particular, de que maneira esta pandemia afetou a tua situação financeira desde o início das restrições? E já agora estamos a completar um ano exato Exatamente. do princípio de tudo. Epá, olha, as coisas de facto pararam. Eu tive uma quebra, portanto, em 2019. Eu tenho uma pequena agência, que é o Quinto Andar, que faz a produção de eventos e de espetáculos. Tivemos uma quebra de 97%, ok? Portanto, ficámos praticamente sem faturação durante o ano inteiro. Epá, foi muito complicado, porque de repente começaram a cancelar uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, e já pronto, tinha percebido que ia tudo completamente por água abaixo. Epá, e felizmente, pronto, foi conseguir ter algumas poupanças para viver, porque ao início não havia praticamente qualquer tipo de apoios, portanto não havia nenhum tipo de resposta à situação que nos aconteceu e que ninguém estava à espera. E não, fazendo umas pequenas previsões, quais poderão ser os efeitos desta pandemia na tua situação financeira de 2021? Iguais aos de 2020? Epá, é assim, eu quero ser um gajo romântico e positivo e achar que nós lentamente vamos começar a ter alguma retoma. Acho que um dos grandes efeitos, portanto, a nível da cultura e dos artistas, nomeadamente, é que isto vai levar a algum tipo de limpeza, ou seja, não vais ter tanta gente a trabalhar nas artes. Há muitos artistas que pronto, já começaram a desistir e a rumar por outras áreas. E, portanto, sinto isso. Vamos ter menos gente a trabalhar, mas as coisas vão continuar. Vão continuar. Eu queria saber se dos apoios que existem de assistência financeira do governo, se existem e se tu conseguiste receber algum apoio. Sim, eu consegui. Consegui um apoio, um pequeno apoio da Segurança Social, como sócio-gerente. Durante 6 meses, agora estamos aí a ver se eventualmente existe mais qualquer coisa. Mas é um apoio muito pequeno, tendo em conta que, vou-te dizer, são 438 euros, mas que eu depois tenho que pagar 220, agora 230 da minha mensalidade à Segurança Social. Portanto, isso também não foi cessado. Ao fim e ao cabo, eu acabo por ter que devolver metade do dinheiro do apoio, que também é durante 6 meses, ou seja, que é um apoio um bocado invisível. Um bocado minúsculo em relação à perca. Claro. E, portanto, não te consideras absolutamente satisfeito com os apoios do governo desde o início da pandemia em relação às artes e, no nosso caso, na produção de espetáculos ou música? Não, acho que é uma resposta muito fraquinha, de facto muito fraquinha, e depois é muito complicado também a própria distribuição. Acho que se andou muito aos papéis, agora as coisas me parece que começam a ter alguma resposta, mas mesmo assim não é eficaz, não é suficiente. E como sabemos, há muita gente a passar mal. E queria saber se te ocorreu alguma vez pensar ou se esta situação te obrigou a mudar de trabalho para tentar estabilizar a tua situação financeira, ou se eventualmente estás a pensar de mudar de trabalho durante 2021, se a situação continuar. Eu espero bem que não. Como disse, quero ser um romântico positivo e espero de facto que não, mas não é nada que não me tenha passado pela cabeça a mim e a muitos de nós. Neste momento, espero mesmo conseguir não ter que mudar de atividade, nem que seja temporariamente, mas é uma coisa que é sempre... Ainda hoje nós não sabemos de facto quando é que vai ser esta retoma e quando é que vamos ter uma normalidade, mais ou menos, não é? Até mesmo trabalho e a nível financeiro. Mas é sempre uma coisa que está em aberto, acho que para todos nós, não é? Exato.
Sim, também muitas vezes me acontece, ou me aconteceu de pensar nisso, Claro. sobretudo nos primeiros momentos, né, da primeira pandemia, do primeiro lockdown. Claro. E é um pensamento que é constante, porque a situação Pois. continua a protrair-se. E eu queria saber agora, em relação ao trabalho criativo de músico, de que maneira esta pandemia afetou o teu trabalho criativo e de performance, desde o início das restrições? Por exemplo, se acabaste por tocar muito menos, se tocasse, de onde, quando e... Claro. Epá, comecei a tocar muito menos e depois, porque a minha casa, por exemplo, eu não posso praticar, tenho vizinhos, epá, percussão, aquilo faz barulho como caraças. Comecei a praticar muito menos por uma questão de não ter a possibilidade de onde praticar. Estás a ver? Ou seja, fui praticando umas coisas mais silenciosas e sim. Portanto, grandes limitações por causa de, exatamente, em casa não poder... Sim, poder, em casa não podes ir para lado nenhum. Pois, o Hugo é percussionista, portanto, é muito barulho para os vizinhos. Um vizinho barulhento. E em relação tipo ensaios, houve muito poucos, ou seja, reduziu-se drasticamente a atividade criativa. É isso. Houve pouquíssimos. Aliás, mesmo agora, tipo, tu praticamente não te consegues encontrar para fazer ensaios, mas depois há outra questão, que é, mas eu vou ensaiar, ok, tipo uma música nova, outra música nova, mas depois aquela sensação de não ver a luz ao fundo do túnel, porque não sabes quando é que vais meter aquilo em prática, confesso que muitas vezes também acaba por ser desmotivante, que é uma coisa que nós temos que ultrapassar e devemos ultrapassar. Mas que é um sentimento que tu acabas por ter de porra, que frustração, quando é que um gajo vai conseguir tocar esta treta para as pessoas, ver as pessoas a dançar, sabes? Sim, Aquilo que sempre fizemos. Mas de que maneira estas restrições poderão afetar o teu trabalho criativo ao longo de 2021? Na prática, se isto continuar, vai ser igual, ou seja, se essas restrições continuarem, o trabalho criativo vai ser igualmente escasso, como no ano passado. Sim, assim, por um lado, tens esta parte que eu te estava a dizer, de não ver a luz ao fundo do túnel e tu te poderes motivar. Ao mesmo tempo, uma coisa que já está a acontecer, aliás, o que nós estamos a fazer neste preciso momento, que é uma residência artística, está a haver cada vez mais a necessidade disso acontecer, ou seja, das pessoas se deslocarem, até mesmo do meio urbano, irem para outros espaços, estarem em conjunto com os artistas com quem trabalham e estarem a desenvolver, portanto, estarem a criar coisas que eventualmente não teriam tempo para o fazer se nós estivéssemos a bombar, portanto. Exato, sim, é só para pontualizar. Estamos neste momento numa residência artística nas oficinas do convento. Exatamente. De Montemuro Novo e é para todos os músicos que estão aqui um momento fantástico de, digamos, retoma das atividades de facto criativa, que era o que estávamos a comentar. Temos com o Suzy and the Boys, já agora. Boys, exato. E queria saber, por exemplo, só agora, digamos assim, em termos numéricos, em relação aos anos anteriores, já que tu também és produtor, já falaste que a redução era de 97%, mas, por exemplo, em 2019, o ano anterior da pandemia, quantos concertos produziste, trabalhos ou concertos tocaste? Um número vago, assim, ou aproximativo, não vago? Entre concertos como músico e... não sei, 80 talvez. 80, por volta dos 80. Sim. 2020? 2020? 2020 até março, olha, as coisas até estavam a correr bem. Para ser inverno e primavera, não te sei dizer o número, mas sei que as últimas 2 semanas da pandemia, tive 3 espetáculos. E estamos a falar de final de abril, março. Exato. E depois daquele dia em que começou tudo de zero? Olha, por acaso estava a tocar contigo, foi dia 7 de março, fizemos o nosso último espetáculo e, entretanto, eu no meu caso tive mais um espetáculo até hoje, ou seja... Não, tivemos o querido da Praça da Alegria. Foi esse. Este? Que eu estava também. E já lá vai um ano. Ótimo. E agora eu queria passar para um outro assunto e para depois irmos para o fim da nossa entrevista e queria perceber do ponto de vista mais da performance. Sim. Bom, por exemplo, nesses concertos que fizeste depois de tudo ter começado. Sobre as estratégias dos músicos, né, nesta situação particular, as performances, etc. Portanto, a pergunta que te queria fazer agora é,
se tens alguma estratégia artística, pessoal, para lidar com esta falta de perspectivas, ou seja, uma estratégia a nível de produção, por exemplo, de espetáculo. Claro. Se te surgiu nestes meses alguma ideia, alguma estratégia para enfrentar o que há de vir? Opa, como sabemos, é assim, a resposta por parte de grande parte da terra artística foi o streaming, que é uma coisa que eu pessoalmente não acho assim propriamente uma grande piada. Acho que é uma experiência, mas não deve ser... É uma experiência e uma ferramenta, mas não deve ser uma ferramenta, digamos, que deva ter um peso muito grande, porque eu acho que pá, as artes, neste caso, os espetáculos, os concertos, isto é para acontecer ao vivo. Percebes? Okay. E o streaming, ao fim e ao cabo, ou seja, tu estás a oferecer ou a pedir doações para fazeres um live streaming para X pessoas que estão a ver o teu espetáculo. Pá, raras são as vezes em que isto tem um feedback, portanto, a nível monetário, que seja positivo, e parece-me que de alguma forma podes valorizar um bocado o trabalho que estás a fazer. Isto é uma ideia minha. Sim, sim. Portanto, eu não fui por aí, muito sinceramente não fui por aí. Estive ali em casa para fazer alguns projetos mais para trabalhar com instituições, para fazer formação, portanto, no meu caso, fazer instituição, fazer a implementação, de orquestras de percussão locais, portanto, em vários museus, em vários sítios, que se possam depois juntar no futuro. Foi uma coisa que ainda não aconteceu, portanto, ainda está em proposta, ou ainda está à espera de uma data em que possa acontecer, porque é sempre, sim, vamos ver, está não sei o quê, e depois, uns dias antes da coisa, exatamente. Constantemente. E, por exemplo, naquele concerto que tu fizeste exatamente comigo, sim. Depois do início das restrições impostas pelo Sistema Sanitário Nacional, ou seja, foi um momento em que tu sentiste, o que é que tu sentiste a tocar naquele contexto performativo, digamos assim, determinado por as tais restrições? Estávamos naquela altura na Praça da Alegria. Exato. Tipo, limites de circulação de pessoas, a obrigação de mascarina ou não. Pois, sim. Portanto, na altura, obviamente que foi com muita alegria, na Praça da Alegria, que voltámos a sair e voltámos a subir a um palco e tocar para as pessoas e ver pessoas a dançar, não ali naquele perímetro de segurança que as pessoas estavam com afastamento e máscara, não sei o quê, mas depois à volta, havia as pessoas que eventualmente, não sei se estavam a uma distância, não sei, mas vias das pessoas a dançar. E qual era, desculpa, a pergunta? A pergunta é, como é que essas restrições afetam a tua própria performance? Sim. Obviamente é algo diferente. É muito diferente, lá está, porque se tu estiveres a tocar com uma plateia ou num festival, não sei o que, vês ali uma grande mancha de gente, não é? De calor humano. Porque nos espetáculos, tu quando estás a tocar, neste caso, tu dás e depois recebes, não é? E aquilo tem ali aquele movimento circular. Neste caso, portanto, quando tu fazes um concerto com restrições em que tens pessoas sentadas a 2 metros de distância uma de cada outra, eventualmente com o uso da máscara, depois a questão de entrar no recinto, sair do recinto, que é toda uma cena que parece um bocado militar, não é? Corta um bocado a onda e tu estás a tocar e não tens esse feedback que as pessoas, não se podem levantar, não podem dançar, não podem estar a dançar com o gajo do lado. E isso, de facto, é bastante limitativo. No entanto, acho que, de momento, é o que há e devemos aproveitar. E volto a dizer que as coisas vão melhorar e que nós vamos voltar a fazer isto em massa. E aos beijos e abraços a toda a gente. Perfeito, grande Hugo. Eu queria também, quase para terminar, perguntar-te sobre essas novas modalidades de apresentação. Por exemplo, o concerto em live streaming, visto que agora muitos festivais utilizaram, digamos, este formato. E como hoje não sabemos bem como é que vai ser o mundo quando voltar ao normal. Claro. É provável que este novo formato de apresentação seja, digamos, se torne um paradigma, seja uma nova realidade. Sim. Só que me pergunto, como é que, por exemplo, como é que será no futuro estas novas práticas performativas? E como é que o público, por exemplo, como é que os músicos se sentem em relação a estas
este tipo de performance e o público? Pois, precisamente. Ou seja, tanto os artistas como o público. Opa, vou começar por dar o caso. Imagina, pá, tu vais ver um concerto com público. Não é? Tem alguma coisa a ver tu veres esse mesmo concerto em frente ao teu PC? Não tem absolutamente nada a ver, não é? Opa, eu acredito que as coisas voltem a ser como eram. Eventualmente, o streaming, ao ser descoberto como ferramenta, poderá ser usado de forma paralela, mas não acredito que seja uma ferramenta que vá ser usada no futuro com mais força e com mais peso do que isso, não. Okay. Acho que os espetáculos são, de facto, para ser ao vivo e o streaming pode ser um apoio, de facto, mas não mais. Ok, perfeito. Para terminar, queria saber se esperas alguma coisa dos políticos ou da política em geral, se tens alguma sugestão para que melhore a situação dos músicos e dos artistas ou do setor cultural. Ou seja, as tuas expectativas das decisões políticas. Opa, é assim, eu acho que neste momento, e até agora se está muito a esquecer do que são de facto os artistas e os técnicos, portanto, os produtores, toda a gente que trabalha no mundo do espetáculo. Obviamente que temos que ver estruturas, temos que ver as agências, as produtoras, os promotores dos festivais. Obviamente que tudo isso temos que ver sempre, porque isso faz girar a economia e faz girar a economia do setor. No entanto, sinto que se está a esquecer completamente do que são as pessoas que fazem esse trabalho, portanto, desde a base, e são pessoas que, em grande parte, não está a ser apoiada, e acho que essa é uma das coisas que deviam fazer, precisamente para não acontecer, ou para acontecer o menos possível, aquilo que estava a dizer, que é tu, de repente, teres uma redução de pessoal muito grande. Exato, perfeito. E conheces algum movimento reivindicativo que vale a pena mencionar? Por exemplo, que nessa altura tenha feito atividades, por exemplo, como a União Audiovisual ou algum outro movimento em Lisboa? Não, de facto, não estou ligado. Conheço bem a malta da União Audiovisual e acho que para mim são o grande exemplo da força que nós temos também, percebes? De repente, não temos ajuda, ficamos completamente com as mãos a abanar, mas mostrar que de facto é possível nós juntarmos e conseguirmos dar a mão uns aos outros. Tirando a União Audiovisual, não estou dentro de grandes... Última coisa, eu queria saber se tu, a partir do momento em que houve restrições, participaste de alguma performance online, live streaming, alguma residência artística, por acaso, este é um exemplo. Não fiz nada em streaming e residência artística não, para além desta. Houve alguns encontros, portanto, malta que está a querer gravar um disco, fazer pré-produção de um disco, etc. por aí fora, mas lá está. Pelo menos na minha experiência sempre foram coisas que acabaram por ser limitadas e muitas vezes não aconteceram, porque de repente agora os casos voltaram a subir, porque não nos podemos juntar todos, porque de repente a filha do outro apanhou o bicho na escola, depois é o avô da outra. Isto tem sido uma complicação muito grande, até mesmo para nos encontrarmos, percebes? Ok, então, mesmo para acabar, eu queria saber se podes aconselhar-nos uma ou duas músicas onde tu tocas para, eventualmente, nesta sessão de entrevista também, quem escutará poderá também ouvir-te a cantar. Alguma gravação. A cantar com os tambores? Sim. Tipo, de bandas em que participaste. Claro. Uma ou duas, só para ouvir-te a tocar. Eu acho que os Clip Noise vale sempre a pena ouvir. Fantástico, exato. O Storatora Big Band também. E diz lá, manda lá duas quetas, duas musiquinhas para juntar aqui a entrevista. Dos Clip Noise eu gosto muito do Sexy, do álbum Clip Noise. Foi um single? Não foi single, não. Não foi single. E não há vídeo? O Sexy... agora apanhaste-me, eu acho que não há. Ok, está bem, mas encontraremos esta música. Sexy. Sexy. É fantástico. Gostas pelo grupo, gosto... Sim, gosto muito pelo groove, pela memória de o ter gravado e pela subtileza. Não sei, acho que foi um bom take. Gravámos praticamente todos ao mesmo tempo na MUS e sabes quando acabas o take e ouves e dizes uau, está bué da colado. E sinto isso com esse tema. Ok,
Ok, irei procurar. E Tora Tora Big Band, a mítica Big Band. Do Tora Tora, assim, um tema que eu gosto especialmente. Mocha Man. Ah, isso. Yeah. Ok, Mocaman Também foi um bom take, teve muita improvisação, muita coisa. a colaboração do grande... André Cabas. André Cabas, Sim, de sim. Moçambique. Exatamente. Ok, Hugo, agradeço-te imenso. Obrigado pela ajuda, pelas informações. Eu é que te agradeço, epá, olha, e parabéns pela tua ideia, este excelente projeto. Espero que vá com a força toda. Obrigado. Um grande abraço.